Mentira, na verdade ainda não bateu 2 anos. Mas eu quero mais é que se for a história que eu vou lhe contar, vai dar todas as respostas. Minha senhora, nesse ponto eu não quero mais respostas. Eu só quero acabar com o meu sofrimento e pegar o dinheiro desse vídeo. Se vocês acham que isso é uma história de superação, saibam que esse foi o dia da minha queda. Eu fui vaiada por todos. Me dá esse microfone aqui. Seguinte, rapaziada, vai geral tomada... Não. Cadê o meu suéter? Se tem uma coisa que eu tenho medo, são furries. Salve galerinha, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Madu e no vídeo de hoje vamos dar forma a um personagem que é no mínimo intrigante. Com um triângulo amarelo no lugar do rosto, ele é a identidade sombria por trás de um dos canais mais enigmáticos do YouTube, o canal Daishikawa. Ele é o escolhido de hoje para o Desenhando Youtubers. Então sem mais delongas, vamos pro vídeo de hoje e vambora vinheta! Para criar a arte com o escolhido da vez, eu me inspirei em 2 personagens que, na minha opinião, representam perfeitamente o tom do canal do Daishikawa e, principalmente, o personagem dele. O primeiro é o Bill Cipher, de Gravity Falls, com sua presença caótica e sobrenatural. E ele foi escolhido mais pela sua aparência do que pela sua personalidade. E o segundo personagem seria o Alastor, de Hazbin Hotel, com seu ar cênico, elegante e um tanto perturbador. E ele foi escolhido mais pela sua essência. Ele é bem engraçadinho, tá sempre debochando de tudo, e sem falar que ele é um locutor de rádio. E ele pra mim foi uma boa escolha por conta do Daishikawa ter uma ótima locução nos seus vídeos. E com essas referências em mente, eu comecei a trabalhar na composição. E ao longo do processo, eu busquei traduzir a atmosfera dos vídeos dele em elementos visuais que misturam ali o mistério e aquele toque de desconforto que a gente ama no conteúdo de terror, né? Se você não sentir medo, então não valeu a pena. E bom, eu fiz 2 desenhos do Daishikawa porque a primeira versão, que é essa que eu tô fazendo, bem, não é que não tenha me agradado, porém eu acho que eu poderia ter feito um processo um pouco mais detalhado, mais trabalhado, e é o que eu fiz na segunda versão. Mas primeiro, vamos falar dessa primeira aqui. A primeira coisa que eu fiz foi reunir referências de poses, cores e montar uma paleta para poder fazer esse desenho. E nessa primeira versão eu escolhi essa pose com uma pessoa segurando uma máscara, Kitsune Mask, eu acho que é assim que se pronuncia, e com uma paleta de cores ali mais puxada para os tons quentes e que não muda muito para a segunda versão do desenho. E com essas pré-definições feitas, eu parti para a parte de desenhar. E eu comecei já fazendo algumas thumbnails antes de escolher essa pose. Eu testei algumas antes, mas eu acabei pensando nela mesmo e foi nela que eu fui. Comecei a rascunhar ali, eu gosto de fazer um rascunho um pouco mais soltão, com os traços um pouco mais... eu não sei explicar, mas eles não são contínuos. Eu vou fazendo um esboço sem ser linhas contínuas. Eu vou fazendo vários rabiscos, vários riscos, até fazer ali uma sketch que eu goste. Às vezes fica um pouco ali meio desordenado, um monte de linha bagunçada, mas é assim que eu gosto de fazer. E assim que a sketch tá pronta, eu parto para a parte de line art e logo em seguida eu já vou ali fazendo um preenchimento com cores bases, para depois passar para sombras e luzes. E aí depois eu venho renderizando, fazendo ali meio que uns polimentos para deixar a imagem um pouco mais bonitinha, um pouco mais finalizadinha, pra ficar ali mais do meu gosto. E nessa primeira versão eu fiz um desenho bem cartoonizado. Eu me inspirei realmente muito no Alastor. Fiz uns tentáculos ali no desenho. E é meio que ele também usa esse meio que poder de tentáculos de sombra. Não sei explicar bem que diabo de poder é esse, mas ele usa esses tentáculos aí. Eu usei muito o vermelho, eu acabei não usando tanto laranja nem nada, puxando mais pro amarelo, né? Fora a própria máscara do Daishikawa. Inclusive eu quis fazer a primeira pose assim porque ele tem o costume de finalizar os vídeos falando: nunca esqueça, o triângulo é apenas uma máscara. E eu quis enfatizar muito bem essa questão do triângulo ser só uma máscara. E eu usei alguns raios meio que vermelhos de fundo, acho que
Acho não, né? A minha ideia com isso era demonstrar um poder, usando ali a cor vermelha, que é uma cor de alerta, de perigo, toma cuidado comigo. E fiz a carinha do nosso amiguinho bem lunática, né? Olhando de, ai, nossa, vocês estão... Fica com... Não mexe comigo não, eu sou maluco, eu sou doido, sai daqui. E essa primeira versão do desenho ficou bem escura, né? Ficou bem misterioso, talvez um pouco mais do que a segunda versão. E de novo, não é que eu não tenha gostado, mas eu acho que eu poderia ter aproveitado mais o processo, sabe? Ficou legal o desenho, mas eu acho que eu podia ter curtido um pouco mais. Bom, esse foi o resultado. De novo, não que eu não tenha gostado do desenho, o desenho ficou bem bonito, na verdade, com esse estilo mais cartoon que eu gosto de usar. Acho que nessa primeira versão eu deixei a atmosfera um pouco mais misteriosa e sombria, e até mesmo um pouco mais assustadora, na minha opinião. Consegui trazer essa atmosfera de perigo. O que vocês acham? Será que eu consegui trazer isso? Então deixe nos comentários aí que eu vou adorar saber a sua opinião. O que você achou dessa primeira versão do desenho? Então agora no segundo desenho eu resolvi me desafiar um pouquinho mais, porque eu já estou habituada, bem confortável com o estilo cartoon, uma finalização com mais line e menos renderização, mais puxado pro realismo e tudo mais. Então foi exatamente o que eu fiz. Eu me desafiei a fazer algo semi-realista. Não é a primeira vez que eu faço isso, porém tem muito tempo que eu não faço uma arte desse jeito e não é a minha zona de conforto. É muito punk pra mim. Eu fiquei morrendo de medo se eu ia conseguir fazer ou não essa bendita arte, mas eu fui na fé, eu falei, não, eu vou conseguir. Então é claro, eu fiz o processo inteiro novamente. Recolhi referências e montei ali pra mim um moodboardzinho bacana pra eu poder prosseguir nesse processo. E o melhor de tudo é que a referência de pose que eu peguei também tinha referência de cores que eu queria na minha composição. Para mim essa referência foi um combo completo: pose, cores, iluminação e sombreamento. Então eu comecei o desenho da forma que eu sempre começo, um esboço, e depois eu vim com a line art. Porém, o diferencial aqui é que eu não caprichei na line. Eu fiz uma line um pouco mais grotesca, mais sem definição, porque o foco não seria na line art. Aquela line ali ia sumir no desenho, então não elaborei muito essa parte. Então eu vim com a cor base por debaixo, então eu vim com as cores base. E nessa parte aqui eu gostei de deixar tudo bem separadinho, que é pele, que era blusa, para eu poder trabalhar separadamente em cada componente do desenho. Então depois eu só demarquei onde seria sombra e luz em cada componente do desenho. E aí veio a parte difícil, que é começar a renderizar e a deixar aquilo um pouco mais realista, ficando ali na categoria de desenho semi-realista. E olha, apesar da dificuldade, foi bem gostoso de fazer esse desenho. E eu acho que o que me proporcionou essa sensação foi me deixar sentir o processo, né? Saborear, degustar aquilo ali, por mais difícil que fosse. Porque eu já estando no meu conforto, no meu habitual, eu simplesmente fui, fiz pá, pum, pá, e nem senti tanto assim. Não quer dizer que no seu conforto, na sua zona de conforto, você não possa sentir o processo, degustar o processo. É porque eu sou uma pessoa meio apressada mesmo. E acaba que eu não dou tanto valor assim no processo, de curtir aquilo ali, sabe? E é um defeito meu que é de praxe já comentei com vocês anteriormente sobre o fato de, eu preciso de conteúdo, então eu tenho que fazer uma coisa aqui rápida, pá, e bum, fazer e mandar logo. E cada dia mais eu tenho que me policiar em relação a isso, porque acaba que eu faço um desenho medíocre e entrego um trabalho medíocre pra vocês, e essa não é a intenção. E apesar de eu ter gostado muito da primeira versão do desenho, foi um processo medíocre. O desenho ficou legal, ficou bacana, ficou bonitinho, ficou, mas o processo, cara, não foi uma coisa ali legal de apreciar, de curtir, porque não teve isso. E nessa segunda versão eu consegui aproveitar ao máximo cada etapa do processo dessa ilustração. E apesar de ser uma zona em que eu não domino muito, que eu não tenho costume de fazer, pra mim ficou um resultado muito bom. Dá pra melhorar? Com certeza, né? Mas eu tô muito satisfeita com o desenho que eu fiz. E falando um pouco do escolhido da vez, o Daishikawa é conhecido por explorar e analisar o lado obscuro da internet, análogo horrors, jogos de terror e com reações que vão do cômico ao desconfortável. E uma das coisas que chama atenção no seu canal
é o personagem que representa o mesmo. O triângulo safado, rapaz. O Doritão mercenário que só aparece quando precisa de dinheiro. Por um tempo foi a única identidade dele no YouTube. Porém agora ele já mostra o rosto, nós já sabemos como é o rosto do nosso querido Daishikawa. E eu conheci esse canal mais ou menos quando eu conheci os Analog-Horrors. Já era um conteúdo bem famosinho na internet, porém eu demorei um pouco para conhecer. E é o conteúdo mais comentado no canal do Daishikawa. E através do Daishikawa eu acabei conhecendo outros canais que fazem o mesmo tipo de conteúdo. Mas não dá não, cara. O Triângulo Safado é meu favorito. E as suas análises são tão bem feitas e tão detalhadas, tem tanta vontade, tanto carinho de fazer, que mesmo ele recomendando eu acabo não assistindo o vídeo original. Porque ele consegue transparecer tão bem a atmosfera dos vídeos que ele analisa, que é como se eu estivesse no universo dos vídeos, sem mesmo precisar assistir o vídeo original. E a sua capacidade de misturar tensão com alívio cômico é uma das coisas que eu mais gosto nos vídeos dele. Fora também, claro, a locução que é impecável e a edição do vídeo dele que é simplesmente incrível. E eu não sei se ele tem editor ou ele mesmo edita os vídeos, mas tá de parabéns! E chegando ao fim dos resultados, um personagem que representa a essência do canal Daishikawa, observador, irônico, sombrio e enigmático. Um verdadeiro narrador do estranho. E se você curtiu essa criação, já deixa o seu like, se inscreva no canal e comenta aqui embaixo qual youtuber você quer ver aqui no próximo episódio. E claro, cuidado com os vídeos que você anda assistindo por aí, pode ter uma entidade observando você, cheirando teu cangote.